quando sujo ao viver de imponente. Nesse próximo dia 4 de agosto de 2018, acontece a segunda parte da votação para a modernização do nosso Estatuto. Depois dessa, ainda virão outras votações. Na primeira fase, em fevereiro deste ano, os sócios votaram sim para todos os itens. Estas eleições são o resultado da modernização da política do clube, que permite que o sócio seja quem decida o que é mais importante para o Palmeiras. Portanto, é muito importante que você compareça nas urnas para registrar o seu voto. Já faz algum tempo que uma comissão especial de conselheiros analisou e discutiu modificações importantes para a modernização do Estatuto do clube e que aos poucos são votados pelo sócio. O Estatuto do clube é a constituição do associado e só pode ser alterada pelo processo de votação e concordância da maioria. Mas antes de explicar por que você deve votar sim, nós vamos mostrar como funciona o Conselho do Palmeiras. A cada 2 anos, os sócios escolhem novos conselheiros para compor o sistema político do clube. Isto é feito de maneira direta, isto é, cada associado titular comparece às urnas e escolhe o número do seu candidato favorito. No final da votação, os candidatos com mais votos são eleitos para compor as vagas do conselho, por onde ficarão os próximos 4 anos. Cada conselheiro tem 4 anos de mandato. O Conselho Deliberativo é formado por até 300 membros. 152 são eleitos pelos sócios e 148 são conselheiros vitalícios, isto é, conselheiros que foram eleitos várias vezes e, por isso, muito importantes para o clube. Por esse motivo, não precisam mais participar de eleições e fazem parte das decisões do clube até o fim da vida. É uma grande homenagem pela dedicação. Quando uma proposta é colocada em votação, precisa ser aprovada pela maioria dos membros do Conselho. Isto garante que o sócio seja representado nos seus ideais, pois foi ele quem escolheu os conselheiros que melhor o representam. Sendo assim, votar sim significa concordar com o que foi debatido e votado por todos os membros do Conselho. Já foi assim na primeira parte da reforma do Estatuto. Depois da votação dos conselheiros, os sócios foram às urnas e decidiram sim. Para esta segunda parte da reforma do Estatuto, são 10 itens que estão sendo colocados em votação. O texto integral e todas as informações detalhadas de cada item podem ser encontradas no site do Palmeiras. Não deixe de visitar e tirar suas próprias conclusões. No item 1, estamos corrigindo o endereço do clube no Estatuto. A rua em que fica o nosso clube era a Rua Turiaçu, mas ela mudou de nome e agora se chama Rua Palestra Itália, em homenagem à nossa fundação. Esta alteração foi aprovada por unanimidade no Conselho, isto é, todos os conselheiros aprovaram. Portanto, vote sim para que esta alteração seja aprovada também pelo sócio. Se você votar não, o Estatuto vai ficar com o endereço errado, e isso não é legal. Veja bem, existe algum sentido em votar não para essa alteração? Vote sim! O item 2 corrige o nome do clube quando da sua fundação. Infelizmente, por um motivo qualquer, o nome do clube está escrito errado. Vamos tirar o Sociedade Esportiva e o acento, deixando o nome correto da fundação, Palestra Itália. Mais uma vez, qual é o sentido em se votar não? Vote sim e aprove o que foi decidido por unanimidade pelos membros do Conselho. O item 3 ajusta à nossa realidade o horário de votação das eleições do clube. Atualmente, são 9 horas de votação, começando às 10 da manhã. As mesmas 9 horas continuarão disponíveis para o associado, mas começarão a partir das 8 da manhã, como são as eleições gerais no Brasil inteiro, para presidente, governador ou prefeito. Desta forma, o associado pode ir votar cedinho e aproveitar melhor o seu dia como preferir. Vote sim para esta proposta que foi aprovada por unanimidade. O item 4 melhora o texto do sistema eletrônico de voto e foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho. Vote sim. No item 5, apenas vamos escrever no Estatuto a data em que o orçamento anual é aprovado. Isto acontece todo mês de dezembro. Vote sim. Isto apenas passa para o papel, o que já acontece todo ano. O item 7 corrige o número de suplentes, que estava limitado a 30. Esta alteração permite que durante os 4 anos de mandato, caso mais de 30 conselheiros precisem ser substituídos, que possam legalmente fazer.
Da forma como está, o Conselho pode ficar defasado de membros atuantes. Vote sim e evite uma possibilidade do Conselho ficar defasado. Este item teve aprovação unânime dos membros do Conselho. O item 8 não foi aprovado por unanimidade, mas a maioria dos conselheiros escolheu o que nos parece mais certo. Para este item, fica determinado que se um conselheiro vitalício faltar a 3 reuniões seguidas ou 5 alternadas, sem justificativa durante os 4 anos de mandato, perde o status de conselheiro vitalício. Como as reuniões de conselho acontecem em média a cada 2 meses, faltar tantas vezes significa que um conselheiro precisa ter abandonado o clube por mais de 6 meses. Chamamos a atenção para que essas faltas são faltas não justificadas, isto é, não contam quando é por motivo de saúde, viagens ou demais que são justificadas. É apenas para o caso de conselheiros que simplesmente desaparecem sem comunicar nada e, por isso, deixam de participar das importantes votações do Conselho. Vote sim para permitir que conselheiros vitalícios que desapareçam do clube sem justificativa possam ser substituídos por outros conselheiros que participam do dia a dia do clube. Já o item 9 é o uso do sim para uma reprovação do Conselho. Não foi uma unanimidade, mas a maioria vetou uma alteração na relação do número total de conselheiros vitalícios e o de conselheiros eleitos. O Conselho entendeu que a proporção atual é a que melhor representa o sócio, pois garante a participação de conselheiros mais experientes nas decisões do clube. Vote sim para manter a proporção atual entre os conselheiros eleitos e vitalícios. O item 10 permite aos esportes amadores do Palmeiras captar patrocinadores através de projetos de lei de incentivo. Esses projetos são avaliados pelo Ministério Público para aprovação. Clubes tradicionais já usam o mecanismo para manter centros de treinamento especializados e produzirem atletas campeões nas modalidades olímpicas. Outros grandes clubes do futebol brasileiro já se utilizam dos projetos de incentivo para o futebol de base, que é considerado um esporte amador. Da forma como o nosso estatuto está escrito, não permite que essa modalidade seja adotada. É importante lembrar que esta aprovação é apenas o primeiro passo para que um dos nossos esportes amadores possa pleitear um patrocínio via incentivo fiscal. Vote sim para que os esportes amadores da Sociedade Esportiva Palmeiras possam apresentar projetos de incentivo fiscal para montar equipes campeãs ou projetos sociais. O item 6 está dividido em 2 partes. Item 6 e item 6A. O item 6 muda o tempo de mandato do presidente de 2 para 3 anos. Nós entendemos que um mandato de 2 anos para um presidente de um clube grande como é o Palmeiras é pouco tempo. Vamos explicar. No primeiro ano, o presidente tem que se inteirar com tudo. Quem são seus colaboradores, seus diretores, quais são as contas que tem de pagar, os contratos de vigência, tudo isso. É como quando a gente entra no emprego novo. A gente não sabe quem é quem, onde é a nossa mesa e quem serão nossos amigos. A gente fica mais ou menos meio perdido. No segundo ano, quando a gente já está acostumado com as coisas, já temos que preparar a nossa saída. Se a gente pensar só no futebol, o primeiro ano de mandato, o presidente usa os jogadores e o treinador que já estão no clube e que foram contratados pelo presidente anterior. O campeonato já começou e não dá para ficar mudando as coisas com o trem andando. Já no segundo ano, o novo presidente tem mais segurança para manter ou trocar o técnico e os jogadores. Já tem um plano formado para contratações ou dispensas, mas qualquer ajuste extra não vai dar tempo. O que o Conselho entendeu, por maioria, é que no meio desta correria toda, seria importante um ano de paz, para que o presidente eleito consiga dar a cara dele ao clube, fazendo os pequenos ajustes que faltaram no plano. Se a gente olhar para um cargo tão importante, 2 anos é mesmo pouco tempo. O presidente do poderoso Barcelona, por exemplo, é eleito por 6 anos. O do Real Madrid, por 4 anos. A grande maioria dos clubes brasileiros já adota o mandato de 3 anos, alguns até de 4. Os nossos rivais diretos na cidade, Corinthians e São Paulo, ambos têm mandatos de 3 anos. No Brasil, o mandato de presidente da República é de 4 anos. O mesmo para governadores e prefeitos. Veja que o mandato dos próprios conselheiros é de 4 anos. 2 anos é mesmo pouco tempo para um clube da grandeza do Palmeiras. Vote sim para que o presidente tenha mais tempo e responsabilidade de fazer projetos a longo prazo. A
Aproveitamos para destacar que esta prorrogação de mandato de 2 para 3 anos não vale para o atual presidente Maurício Gagliotti. Ele foi eleito para 2 anos e tem de cumprir os 2 anos. Somente na próxima eleição que essa mudança vai valer. Daí, o candidato que vencer, esse sim, terá os 3 anos de mandato para organizar melhor seu plano de trabalho. O item 6A define que essa alteração de mandato só teria efeito daqui a 2 eleições. Mas o Conselho Deliberativo reprovou esta emenda por maioria, por entender que não há necessidade de esperar tanto tempo. Vote sim para concordar com a decisão dos membros do Conselho. Agora que você conhece os pontos em votação, escolha sim para todos eles, ajudando o Palmeiras a modernizar o seu estatuto. Como você pode ver, nenhum item que será votado nesta eleição coloca em perigo a autonomia do nosso Palmeiras. Portanto, vote sim. Não vamos deixar que intrigas criadas por quem se aproveita de um Palmeiras conflituoso e dependente se espalhem entre os associados. Vote sim. Nunca estivemos num momento econômico tão positivo. O Palmeiras é referência no modelo de gestão e voltou a ser protagonista de todos os campeonatos que tem disputado. O que não podemos deixar é que uma guerra de vaidades atrapalhe a modernização do nosso clube. Vote sim. O nosso Palmeiras é nosso maior orgulho.